O gerente executivo da base do Inter, o Gustavo Grossi, ele concedeu uma entrevista pro Vozes do Gigante e trouxe muita coisa interessante desde a base, desde a Alvorada. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Sextou, hein? Sexta-feira, graças a Deus. Ninguém aguenta mais, né, trabalhar durante a semana, a gente precisa de um pouquinho de descanso. Vocês, né, porque no final de semana tem jogo. Sábado, no caso, sábado tem jogo do Internacional e estaremos diretaço do Beira-Rio lá para fazer Cuiabá e Inter a partir das 16 horas e 30 minutos. O Inter que está definido, o Inter que está praticamente posto em campo já com o Alan Patrick na vaga do Depena, que está suspenso, e aí os outros como a gente está acostumado. Daniel, Bustos, Vitão Mercado com o René, Gabriel Johnny, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e o Alemão. Podemos ter algumas surpresas, talvez nos relacionados. Com o Mikael, de repente sendo relacionado pela primeira vez agora no Campeonato Brasileiro. A gente tem que aguardar e tem que esperar essa finalização aí de pensamento do Mano Menezes para esse jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que pode ficar na vice-liderança, né? O Inter pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo, claro, de uma vitória e algumas combinações de resultados para então ser o segundo e aí continuar lá na cola do Palmeiras. É o Palmeiras que tem um adversário nessa rodada um pouco mais fácil que os seus rivais, né? Pelo G4 e até mesmo pela liderança ali, tá? Porque o Palmeiras enfrenta o Juventude, né? O frágil Juventude, que o Inter meteu 4, inclusive, né? Agora nas últimas rodadas, algumas rodadas atrás. Quero falar com você sobre o Gustavo Grossi e algumas questões interessantes que ele falou para o Vozes do Gigante, numa entrevista realizada ontem à noite, quinta-feira à noite, lá no canal do Vozes, tá? Eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada depois do conteúdo, beleza? Mas assim, primeiro, ele falou que ele vai permanecer no Inter, isso é o mais importante de tudo. Por quê? Ele quer ficar no Inter. Ele quer continuar o seu trabalho no Internacional e o que vem fazendo lá em Alvorada no celeiro de Ases, tá? Ele revelou que teve 3 propostas, 3 sondagens, né, de clubes querendo saber, olha só, tu tá acabando teu contrato no ano que vem, tu não tá afim de repente chegar e vir aqui conversar comigo e tal? E ele disse assim, não, eu quero continuar no Internacional, o meu objetivo, né, e a minha ideia de trabalho é aqui no Internacional e eu não pretendo sair, a não ser que os dirigentes queiram, né? E nesse sentido não é o caso, pelo menos agora. O contrato dele vai até o ano que vem, né? E a expectativa é que ele renove, inclusive, pelo fato de ser talvez o Alessandro Barcelos o novo presidente, né? Ou no caso, ser reeleito, né? Ou até mesmo o outro presidente, outra pessoa que venha a gerir o Internacional, porque o trabalho dele vem dando muitos frutos. O mais recente, por exemplo, foi o pentacampeonato gaúcho em cima do Grêmio, né, pelo Sub-20, tá? Ele falou algumas outras coisas muito interessantes também, que a primeira delas que eu quero destacar é a cidade do Inter. A cidade do Inter. Ele revelou que foi remodelado o projeto inicial da cidade do Inter. Da mesma forma que ele remodelou agora o celeiro de Ases lá em Alvorada, a morada dos Quero-Queros, né? Com novos alojamentos, com nova estrutura em parceria dos jogadores, né? Dos atletas, do sub-14 ficar com o sub-15, com o sabe? Ter mais proximidade de ideias e até mesmo de idade. Ele também ele fez parte de uma espécie de comitê que redefiniu questões do novo CT lá em Guaíba. Ele disse que teve arquitetos, ele disse que teve engenheiros, ele disse que teve pessoas do clube e também ele participando de uma reunião em que foi redesenhado o projeto. Inclusive, isso é importante, ele disse assim, olha, eu sei que lá em Alvorada não é do Inter, não é nosso, mas se me perguntassem hoje assim, você quer construir a cidade do Inter com alguns milhões
ou você quer que esses milhões sejam investidos no futebol e nós sermos campeões? Ele responderia que prefere a segunda opção, investir os milhões no futebol e o Internacional sair campeão. Porque ele vê que a estrutura de Alvorada, mesmo não sendo do Inter, sendo um local alugado, o Internacional já está com muita, mas muita, vamos dizer assim, expertise, tranquilidade para trabalhar, organização. Então é importante que ele destaque isso para nós também. Tem uma outra questão que é importante, que ele está muito interessado no que pode vir a acontecer no ano que vem, tá? E aí eu anotei aqui, porque ele disse que o ano que vem pode ser que o orçamento permita que a base, o sub-20, tenha dinheiro e possa aportar em jogadores. Como, por exemplo, hoje como é que funciona? Ele vai lá e chega no profissional, ele vai no William Thomas, no caso, no conselho de gestão e diz, olha, eu tenho esse jogador aqui que eu estou prospectando, só que esse jogador aqui me custa X. Eu preciso que vocês me liberem esse X para eu, então, aportar ele para o clube, trazer ele para o clube. No ano que vem, teria um orçamento para isso já. Ele não precisaria passar para o conselho de gestão ou para o William Thomas esse pedido de dinheiro. O que faria com que os projetos, né, ou os próprios atletas que eles estão prospectando tivessem uma, vamos dizer assim, maior agilidade no processo de contratação. Ele falou agora que nesse último ano, nesse último período agora, ele teve 3 atletas que eles botaram dinheiro. E aí conversando, cara, com o Fernando Machado, vocês sabem muito que eu sempre converso com o Fernando Machado e com os caras, as pessoas que são especialistas, né, os colorados que são especialistas em base. O Fernando Machado me disse o seguinte, ó, o Grossi trouxe o Ricardo Matias, um atacante 2006, tá? Que era da Ferroviária, tá? Que segundo o Fernando Machado é um osso duro de roer, né? É difícil conversar e negociar com a Ferroviária, tá? E também ele trouxe 2 atletas do Ituano, o Lipe, um volante meia 2004, que era inclusive do Grêmio, tá? E um outro cara que é o Kaique, um meia canhoto e habilidoso 2004. Esses 3 atletas que o Inter botou dinheiro para trazer ao Beira-Rio, pensando que é um investimento, pensando que temos que trazer esses caras aqui porque esses caras eles têm futuro. Sem contar uma parceria, né, que o Inter fez com o Palmeiras. Botei também, já falei sobre esse vídeo também, vou deixar aqui em cima, tá? Que é o Lucas, é um lateral esquerdo, joga muita bola, tá? Que vale também tu dar uma olhada no conteúdo aqui sobre a base do Inter. Por último, tá? Sobre essas questões de especulação dele, tá? De ele sair do Inter. Tá? O que me disseram é que Palmeiras foi um deles, Corinthians foi outro, tá? E eu suspeito que seja o Flamengo. Ele não abriu, obviamente, tá? Obviamente ele não abriu, mas eu suspeito que seja o Flamengo por conta do que o Flamengo está querendo fazer lá nas suas categorias de base e nos trabalhos que ele vem fazendo com os guris, com os garotos. Tá? Obviamente ele disse que ele não ia falar. E aí, por último ele disse, né, que ele rebateu todas as críticas que ele recebe na internet, né, chamando, inclusive, dizendo que eu não dou bola para isso, eu conheço, eu sei as críticas que eu recebo essas críticas, né, porque tem assessoria de imprensa, tem clipagem e tudo mais, mas que ele não dá bola e ele sabe que o trabalho dele não só está sendo feito e bem feito, mas que as pessoas que às vezes criticam ele nas redes sociais ou em programas jornalísticos não têm o mínimo de noção, né? A mínima noção do que ocorre em Alvorada. Vale a pena tu dar uma olhada, já te falei, deixei aqui em cima, dá uma olhada essa entrevista, esse bate-papo, essa aula praticamente que o Gustavo Grossi deu lá no Voz do Gigante, beleza? Cara, eu vou inclusive falar mais com o Fernando Machado para pegar e dissecar esses 3
jogadores da base, tá? Então eu vou te pedir duas coisas. Primeiro de tudo, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like. E segundo, aproveita o cupom ERNEST, tá? Na KTO.com, faz teu login, faz teu cadastro lá e com o cupom ERNEST tu vai ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, valeu? Tá no comentário fixado aqui depois o endereço da KTO e tudo que tu pode pegar e ganhar a partir da minha parceira aqui, beleza? Tamo junto, um forte abraço!